Saudo aos irmãs e irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Abordaremos nesse vídeo essa data tão importante para nós que é a independência do Brasil. E não é porque nós somos pessoas religiosas que não comemoramos essa data, que por ser um feriado nacional, nós também usufruímos dele. Mas a Bíblia relata algo sobre esse tema? De fato, quando ouvimos a palavra independência, algo nos vem à mente, principalmente quando o adolescente quer viver a sua própria vida e ser dono do próprio nariz. Assim, o que se deseja é ficar longe do controle dos pais. E isso não é novidade em nosso meio. Jesus mesmo, um adolescente aos 12 anos de idade, tomou uma atitude nesse sentido quando José e Maria foram a Jerusalém e ao retornarem perceberam que Jesus não estava na caravana de retorno. E ao voltarem para Jerusalém e o encontrarem no templo, Maria não poupou uma bela puxada de orelha como atesta o Evangelho de Lucas 2, 41 ao 48. Vejamos. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia e então passaram a procurar entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à sua procura. Entretanto, o adolescente Jesus explicou a sua atitude que não foi bem compreendida no momento, como relata Lucas 2, 49 e 50. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. Porém, Jesus sabia que ainda não havia chegado o momento de sua maioridade, que na época só se dava aos 30 anos. E assim como relata o versículo 51, a parte A, ele retornou com Maria e José e se colocou sujeito ao casal, e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Já sobre o tema que tem a ver com o nosso país, devemos nos lembrar de que estudamos em nossas aulas de história. Com o início das navegações, Portugal foi costeando a África com a intenção de chegar às Índias, até que finalmente chegou. Em seguida, a Espanha também se lançou aos mares e, não podendo se utilizar do mesmo caminho que Portugal, para não ter problemas com seu vizinho, foi convencida por Cristóvão Colombo que poderia chegar às Índias por outro caminho, seguindo pelo Oceano Atlântico. E tendo conseguido o apoio dos reis da Espanha, obteve 3 navios, Santa Maria, Pinta e Ninha, e partiu em direção às Índias. Porém, um continente surgiu em sua frente durante a viagem, a América. Era 12 de outubro de 1492 e a pequena frota de Colombo chegara no que se conhece como América Central. Anos depois, em 1500, Portugal aportaria por aqui no que conhecemos como América do Sul. Os anos se passaram e ambos os países começaram a colonização da América. E pouco a pouco foram tomando as terras dos povos indígenas, conhecidos como índios. Infelizmente, as nações invasoras mataram e também trouxeram doenças que vitimaram milhares de indígenas. Os anos se passaram e a Inglaterra, a França e a Holanda também invadiram a América e se apossaram de terras pertencentes aos indígenas. De fato, Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda invadiram um continente, exterminaram indígenas e tomaram suas terras. E a história das grandes descobertas é apenas uma roupagem para esconder o ato da invasão e da apropriação de terras que tinham donos. Tempos depois, as colônias se desenvolveram e lutaram para se libertarem de suas pátrias-mães. Na América do Norte, as 13 colônias lutariam para se libertar da Inglaterra e se tornariam nos Estados Unidos. Na América Latina e Espanhola, povos lutaram para se livrar da Espanha e várias nações surgiram, como o México, a Colômbia, o Peru, o Chile e a Argentina. E na América Portuguesa, o povo brasileiro também lutou por sua independência.
E o fato que levou a essas ações pela independência foi a de que as nações colonizadoras estavam abusando dos impostos que cobravam e proibiam as colônias de negociarem com outras nações, apenas com elas mesmas, como no caso do Brasil em relação a Portugal. Isso estava mexendo com os sentimentos nacionalistas dos povos na América, que não aguentavam mais a sujeição aos países europeus. Por isso, as guerras foram inevitáveis e milhares de vidas foram perdidas nas lutas em toda a América. Claro que havia quem não apoiava a independência das colônias, porque eram leais às pátrias-mães e porque tinham seus próprios interesses. Foi o caso de Joaquim Silvério dos Reis, que traiu seu compatriota Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, o que lembra outro traidor, conhecido como Judas Iscariotes, que traiu a Jesus. E o que levou à independência do Brasil mais precisamente? Nos detenhamos na tentativa conhecida como Inconfidência Mineira, que ocorreu na capitania de Minas Gerais, através de membros da elite mineira. Na época, era a região mais rica do Brasil, devido à extração de ouro e diamantes que eram enviados a Portugal. E com o tempo, com a cobrança de impostos, revoltas surgiram, como em Vila Rica, em 1720. E a situação piorou quando, para reconstruir a cidade de Lisboa, destruída por um terremoto em 1755, o Marquês de Pombal autorizou o aumento de cobranças de impostos no Brasil e provocou um desgaste no relacionamento entre a colônia e Portugal. E assim, um grupo de inconfidentes surgira, do qual Tiradentes fazia parte, e começava a conspiração contra Portugal para pôr fim a essa opressão. E a partir de 1780, um sonho para acabar com essa exploração portuguesa e tornar Minas Gerais uma república ganhou força. E dois motivos fizeram com que esse movimento ocorresse, e foram provocados por dois governadores da capitania. Um deles teve uma administração corrupta e favoreceu seus amigos e prejudicou a elite mineira. E o segundo ficou responsável para se fazer cumprir a cota da derrama anual de ouro para Portugal, e que era de 100 arrobas de ouro. E com a queda da extração de ouro, esse ato trouxe um grande problema. E secretamente, o sonho de se buscar a independência de Minas Gerais, numa república, e se livrar da situação de exploração de Portugal, ganhava forma. Porém, havia quem estava dedurando essa conspiração para as autoridades. E dos que denunciaram essa conspiração, se destacou o nome de Joaquim Silvério dos Reis, que, para ter suas grandes dívidas quitadas com a coroa portuguesa, delatou o movimento e os participantes, e com a prisão de todos os envolvidos, o processo de julgamento durou cerca de 3 anos, dos quais o único integrante condenado à morte foi Tiradentes, tendo sido os demais isentos da pena de morte. Tiradentes, por ser o grande propagandista da insurreição, foi preso no Rio de Janeiro, em maio de 1789, e em 21 de abril de 1792 foi martirizado na praça pública de Vila Rica. Era suprimido assim o sonho de Minas Gerais em libertar-se da opressão portuguesa, e anos depois a Bahia também tentou se rebelar contra o domínio português. Sobre o processo que levou à independência do Brasil e de Portugal, ele se iniciou praticamente em 1808, com a fuga da família real de Portugal, com as invasões da Europa através de Napoleão Bonaparte. E com a chegada do rei de Portugal, D. João VI, os portos brasileiros foram abertos às nações amigas, e o comércio dos brasileiros com os ingleses trouxe prosperidade econômica à colônia, como a modernização, a ponto de fazer com que o Brasil, de colônia, se tornasse parte do Reino Unido português, ou seja, surgia o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em 16 de dezembro de 1815. Entretanto, essa ação trouxe problemas para o Brasil e Portugal. No Brasil, houve aumento de impostos e intervenção direta na administração da capitania de Pernambuco, em 1817. E em Portugal, em 1820, houve uma grande revolução feita pela burguesia que queria o retorno ao país, porque o Brasil não podia ser a sede do Império Português e que o Brasil voltasse a ser um monopólio comercial, ou seja, só ter comércio com Portugal. E assim o rei Dom João VI, com cerca de 4.000 portugueses,
voltaram para Portugal e levaram grandes quantidades de ouro e diamantes dos cofres do Banco do Brasil em 26 de abril de 1821 e deixou seu filho Pedro de Alcântara no Brasil como príncipe regente. Mas, com a exigência das cortes portuguesas de que as principais instituições criadas no Brasil, quando da permanência de Dom João VI, fossem transferidas para Portugal e que o príncipe regente voltasse, além do tratamento desrespeitoso dos portugueses para com os brasileiros em negociações, fizeram com que se aflorasse o desejo pela independência do país de Portugal. Assim, em dezembro de 1821, chegou uma carta para que Dom Pedro voltasse para Portugal, o que fez com que, em uma audiência do Senado, se apresentasse uma carta com mais de 8.000 assinaturas a Dom Pedro para que ficasse no país. Isso fez com que Dom Pedro dissesse que ficaria. A famosa declaração do Dedo Fico, em 9 de janeiro de 1822. Outros acontecimentos provocaram a fragmentação entre Brasil e Portugal, quando uma carta de Portugal chegou em 28 de agosto de 1822, ordenando que ele voltasse imediatamente a Portugal e todos os seus ministros fossem acusados de traição. Essa carta, tendo sido lida por Maria Leopoldina, a convenceu da importância de rompimento com Portugal. E em 2 de setembro de 1822, organizou uma sessão extraordinária, no qual assinou-se uma declaração de independência que foi enviada para Dom Pedro, que estava em São Paulo. E o mensageiro designado foi de encontro a ele e o encontrou próximo ao rio Ipiranga. Após ter lido a carta, Dom Pedro aprovou a Carta de Independência. E não é porque ele apoiou a independência que ela ocorreu na hora, no dia 7 de setembro de 1822. Porque em pouco tempo, Portugal viria com navios de guerra e muito sangue foi derramado entre ambos os exércitos. E como toda guerra tem um preço, Dom Pedro precisou contratar navios mercenários de guerra da Inglaterra para combates em alto mar, enquanto os exércitos brasileiros que apoiavam Dom Pedro lutavam contra brasileiros que eram leais a Portugal em terra. E embora a guerra pela independência tenha durado de 1822 a 1824, ambos assinaram em 1825 o Tratado de Amizade e Aliança, depois que o Reino Unido e Portugal reconheceram a independência do Brasil. Assinavam assim o acordo em que era reconhecida a independência do Brasil, no qual o Brasil teve que pagar uma indenização a Portugal de 2 milhões de libras. Em relação à Bíblia, temos também tentativas pela busca da independência nacional. A fuga dos israelitas do Egito foi uma delas e vale a pena destacar. Vejamos Êxodo 2, versículos 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abrão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Observemos nesse relato que o povo de Israel gemia devido à sua situação de povo mantido em opressão, escravidão e sofrimento e desejava a liberdade, ou seja, a independência nacional. É quando Deus se manifesta a Abrão para que houvesse a libertação de Israel do jugo egípcio, conforme temos no próximo relato, de Êxodo 3, versículos 6 a 10. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Temos aqui que a libertação da situação de escravidão de Israel para uma posição de povo liberto garantiu ao povo israelita a sua independência de uma nação opressiva e escravocrata. E quando os irmãos se apresentaram a Faraó
e expuseram a sua reivindicação, que era a libertação de Israel do Egito, Faraó penalizou o povo mantido em cativeiro. Vejamos, Êxodo 5, de 1 a 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Diz também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Essa foi a forma de intimidar o povo de Israel, que buscava a sua liberdade e independência. Dessa forma, o povo de Israel não alcançou a sua independência numa guerra, mas através de uma forma sobrenatural, como conhecemos bem. As águas se transformaram em sangue, houve uma infestação de rãs, houve uma infestação de mosquitos, houve uma infestação de moscas, houve peste dos animais que os matou, houve feridas e úlceras nos egípcios, houve uma chuva de pedras no Egito, houve uma infestação de gafanhotos, houve escuridão no Egito e houve a morte dos primogênitos egípcios. E em Êxodo 14, 22 e 29, temos a conclusão da libertação de Israel do jugo egípcio, que foi a independência de Israel. Vejamos. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. A libertação da Judéia do Império Romano é outro texto que menciona sobre a necessidade da independência. Nisso temos o evento que retrata a libertação de Barrabás e não de Jesus, porque o primeiro era nacionalista e buscava a libertação da Judéia da opressão do Império Romano, e Jesus buscava a libertação da alma do pecado do Império das Trevas. Vejamos assim o texto de Lucas 23, 17 a 19. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa, mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Vemos por esse relato que Barrabás foi preso por conspirar contra o império e iniciar uma revolta na Judéia, o que era punido com a morte. Entretanto, Pilatos, sabendo que Barrabás era culpado, mas Jesus inocente, expôs o caso à multidão, que deu sua proferência, como atesta Mateus 27, 21. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Isso mostra que o que se buscava era independência nacional e não a independência da alma no momento. Irmãs e irmãos, espero que esse vídeo tenha sido edificante, que possamos conhecer um pouco da nossa história como nação e buscar ser sal e luz do Senhor Jesus como igreja, diante de tantas situações atribuladas pela qual nosso país tem passado. Assim, oremos. Senhor Deus, colocamos o nosso país, a nossa nação em tuas mãos. Tu sabes o quanto ela tem sofrido no decorrer dos séculos que se passaram. Tu sabes quanto sofrimento a família brasileira tem passado, as pessoas têm sofrido, Senhor. Tu sabes o que tem acontecido: desemprego, violência, opressão, corrupção, maldade, Senhor. Tantas situações difíceis que têm trazido sofrimento, dor, choro, pobreza, miséria à nação. Assim pedimos a tua intervenção, teu socorro, a tua providência ao nosso país, assim como para toda a humanidade. Assim te pedimos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, continuemos a orar pelo nosso país, pela nossa nação, cada momento, crendo que o Senhor Deus está agindo e fará grandes coisas que nós poderemos dar testemunho depois. Que Deus abençoe em seu Filho Jesus. Um abraço fraternal. Amém.